Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Extraordinárias. Mulheres que revolucionaram o Brasil. Duda Porto de Souza e Ariane Carraro. Este livro destina-se a todas as pessoas que queiram conhecer histórias reais de mulheres extraordinárias e inspiradoras. Mulheres visionárias e fascinantes, com mentes libertas, à frente de seu tempo. Revolucionárias e pioneiras, que prestaram grande contribuição para a história do Brasil. Inconformadas com a diferenciação de gênero, misoginia e racismo que sofriam, lutaram contra todas essas violências de forma única e emocionante. Ousadas e sonhadoras, verdadeiras heroínas da vida real. Seus atos corajosos abriram caminho para outras mulheres, em todas as eras. As fortes vozes dessas mulheres ecoam até hoje e estarão sempre vivas e presentes, pois as suas conquistas marcaram a história da humanidade. Que a leitura desse livro inspire as próximas gerações e que esses nomes sejam sempre reconhecidos e nunca desapareçam da história do Brasil. Que suas preciosas lições possam ser perpetuadas em todos os tempos. Apresentação. As mulheres desempenham diversos papéis importantes em nossa sociedade. Porém, mesmo em pleno século XXI, ainda continuam sofrendo preconceito. A força feminina já nasce com a mulher. Por isso se mostra tão firme diante de todas as dificuldades da vida. Por ter que lutar para alcançar seu espaço e dar conta de tantas outras atividades, cada mulher pode considerar-se uma heroína. Existem heroínas que vivem só nos quadrinhos ou no cinema. Porém, há aquelas inspiradoras mulheres da vida real, de carne e osso, que enfrentam diversas dificuldades e desafios, lutam suas próprias e verdadeiras batalhas, vencem e se superam a cada dia. De tais heroínas da vida real, destacam-se Joana d'Arc, Frida Kahlo, Marie Curie e Cleópatra. Essas são algumas heroínas estrangeiras, porém, no Brasil também existem inúmeras mulheres fortes e resilientes que marcaram a história. É sobre essas ilustres brasileiras, algumas estrangeiras que viveram em solo brasileiro, que este livro, fruto de profunda pesquisa, irá abordar, para que as futuras gerações saibam que as mulheres também são responsáveis pela construção da história do Brasil. Essas heroínas brasileiras atuaram nas mais diversas áreas, tais como arte dos direitos humanos, revoluções da medicina, luta contra a escravidão do passado e etc. Mulheres pioneiras, ousadas, guerreiras, rebeldes, curiosas e valentes. Nenhuma delas se conformou ao que lhes foi imposto socialmente. Todas foram visionárias e enxergaram além de seu tempo. São feministas de diferentes épocas, que nunca foram militantes, porém tiveram suas próprias lutas e reivindicações. Lutaram por direitos como o voto e participação na política, mercado de trabalho e sexualidade. Foram contra todo tipo de discriminação contra a mulher. Este livro não esgota a lista de mulheres extraordinárias, só trazem luz às que deveriam ser conhecidas por todos, homens, mulheres, jovens e crianças, pois a militância e a atuação delas mudaram os rumos da história do Brasil, com conquistas sentidas até os dias de hoje. Madalena Caramuru, a primeira brasileira alfabetizada, primeira metade do século XVI, Bahia. Na época do Brasil Colônia, 1500 a 1822, as mulheres desempenhavam um papel bastante restrito, dedicando-se à procriação, trabalhos domésticos, cantos e orações.
as mulheres não eram alfabetizadas, algo que faria grande diferença para ampliar a sua atuação na sociedade. Madalena Caramuru perpetuou seu nome na história do Brasil, por ser a primeira brasileira a ter acesso ao ensino e ser alfabetizada. Mas ela não se contentou em guardar esse benefício apenas para si. Almejou que todas as mulheres de sua época tivessem acesso à educação. Morava no povoado de Salvador, na Bahia. Madalena era uma das filhas do náufrago português Diogo Álvares Correia, conhecido como Caramuru, e da Índia Tupinambá-Paraguaçu, que adotou o nome de Catarina do Brasil. Em 1534, Madalena Caramuru se casou com o português Afonso Rodrigues. Foi ele quem a alfabetizou. Após o casamento, Madalena começou a se engajar em assuntos de defesa da população indígena e dos direitos das mulheres. Em 1561, por exemplo, ela escreveu uma carta para o padre Manuel da Nóbrega, que era responsável pela primeira missão jesuíta no Brasil, exigindo o fim dos maus-tratos às crianças indígenas e requerendo que as mulheres tivessem acesso à educação. Para tanto, Madalena Caramuru oferecia uma ajuda financeira para que tais medidas pudessem ser implantadas. O padre Manuel da Nóbrega foi bastante simpático às ideias propostas por Madalena, tanto que recorreu à rainha de Portugal da época, Dona Catarina, a fim de obter uma autorização para colocar em prática tais mudanças. Infelizmente, as propostas foram vetadas pela corte portuguesa. Porém, o ativismo de Madalena Caramuru na luta pelo direito ao acesso das mulheres à educação e à alfabetização ficou marcado na história. Dandara, a líder de Palmares. Nascimento, local e data desconhecidos. Morte, 6 de fevereiro de 1694. União dos Palmares, Alagoas. Dandara, também conhecida como a Rainha do Quilombo dos Palmares, o maior centro de resistência negra à escravidão no Brasil, foi companheira de Zumbi dos Palmares e uma forte e corajosa líder negra, dedicada à luta pela liberdade dos escravos. Habilidosa guerreira e capoeirista, planejava ações de combate que contribuíram muito na luta contra a escravidão no Brasil. Apesar de sua importante batalha e contribuição para o fim do trabalho escravo, seu nome foi vergonhosamente apagado e silenciado da história brasileira. A rainha do Quilombo dos Palmares viveu na região da Serra da Barriga, que faz parte do município de União dos Palmares, em Alagoas. Tinha a incumbência de proteção do Quilombo, que abrigava escravos fugitivos dos engenhos de açúcar dos arredores. Porém, Dandara não era apenas uma guerreira, mas também uma grande estrategista. Empenhada na luta contra a escravidão, participou de muitas missões de resgates de escravos no porto de navios negreiros e em fazendas. Em 1678, Ganga Zumba, primeiro grande líder do Quilombo de Palmares e tio de Zumbi dos Palmares, assinou um acordo de paz com o governo da província de Pernambuco. Tal acordo garantia a liberdade dos palmarinos e o direito à prática de comércio, porém, os comprometia e obrigava a entregar qualquer escravo fugitivo que desejasse procurar refúgio no Quilombo. Dandara foi fortemente contra os termos do acordo de paz firmado e, segundo relatos, ela foi uma grande influência para que Zumbi dos Palmares rompesse com Ganga Zumba e assumisse posteriormente a liderança do Quilombo. Segundo contam os relatos da tradição oral, que foram reforçados por historiadores, Dandara morreu em 6 de fevereiro de 1694, dia em que as forças militares derrotaram a última aldeia de Palmares. O fato de seu falecimento se deu após seus 3 filhos com Zumbi, Armódio, Aristógiton e Motumbo, serem mortos em combate. Dandara teria se jogado de um penhasco para evitar ser capturada. Zumbi dos Palmares, porém, conseguiu fugir com um pequeno grupo remanescente. Jari de Arraes, escritora cearense e militante feminista negra,
relatou a história de Dandara em seu livro intitulado As Lendas de Dandara. Segundo Jarid, Dandara é esquecida da história devido ao machismo e racismo da sociedade. Inclusive, este fato é comprovado, eis que a mídia e as escolas não fazem qualquer menção a Dandara quando contam a história da luta contra a escravidão no Brasil. Em 2016, a Assembleia do Rio de Janeiro aprovou a inclusão no calendário oficial do Dia de Dandara e da Consciência da Mulher Negra, comemorado em 6 de fevereiro, como forma de resgatar a história da participação e contribuição feminina na luta contra a escravidão no Brasil. Maria Quitéria, a heroína do Exército. Nascimento, 27 de julho de 1792, Cachoeira, Bahia. Morte, 21 de agosto de 1853, Salvador, Bahia. A baiana Maria Quitéria tem uma história fascinante e inspiradora. Nascida em Cachoeira, no estado da Bahia, em 1792, enganou a todos quando se alistou no exército para lutar na Guerra da Independência, se passando por um homem. Foi, oficialmente, a primeira mulher soldado do Brasil. De cabelos curtos e encaracolados, vestindo uma farda militar azul, calça branca, cap e arma nas mãos, foi retratada na pintura do italiano Domenico Failucci, em 1920, com expressão facial serena. Observando a pintura, se não fosse pelo saiote, não daria para identificar se trata-se de um homem ou de uma mulher. Maria Quitéria perdeu a mãe ainda na infância, aos 9 anos, assumindo a partir de então os cuidados com a casa e os irmãos. O pai, Gonçalo Alves, casou-se novamente, porém ficou viúvo e resolveu mudar-se para a fazenda Serra da Agulha, onde passou a criar gados e plantar algodão. Todos esses acontecimentos contribuíram para que Quitéria fosse muito independente e realizasse tarefas que eram tidas como masculinas para a época, tais como montar e manejar armas de fogo, o que trazia reprovação por parte de sua nova madrasta, Maria Rosa de Brito. Com um crescente espírito de revolta contra o domínio português, o município de Cachoeira entrou para a guerra em 1822, quando o recôncavo baiano decidiu se colocar ao lado do príncipe Dom Pedro como regente. Os emissários iniciaram as buscas por voluntários para lutar na guerra. Gonçalo Alves, pai de Maria Quitéria, justificou a sua ausência, explicando que já estava com idade avançada e que não possuía filhos homens ou escravos aptos a lutar na guerra. Chegando ao conhecimento de Quitéria a justificativa do pai, ela propôs se alistar para lutar, mas o pai não permitiu. Ela então o desafiou, fugiu e foi em busca daquilo que almejava, a batalha contra o domínio português. Para tanto, ela contou com a ajuda de sua irmã, que era casada com José Cordeiro de Medeiros. A irmã tomou as roupas de seu esposo e deu-as a Quitéria, que as vestiu e cortou seu cabelo bem curtinho, a fim de ficar ao máximo parecida com um homem. Após, dirigiu-se ao comando de Cachoeira e se apresentou como soldado Medeiros. E seu disfarce deu certo. Ela enganou a todos e foi aceita no exército. Quitéria foi alocada na artilharia, mas seu corpo era franzino demais para empunhar canhões. Por esse motivo, foi transferida para a infantaria. Enquanto isso, o pai de Quitéria descobriu seu paradeiro e foi atrás dela, arruinando seu disfarce. Porém, mesmo pedindo que ela voltasse para casa, Maria Quitéria decidiu permanecer no exército. Os oficiais tampouco quiseram expulsá-la, pois ela era muito habilidosa com as armas e bastante disciplinada. Mas decidiram transferi-la para o Batalhão dos Periquitos, como era popularmente conhecido o Batalhão de Caçadores Voluntários do Príncipe Dom Pedro, por causa das cores que compunham o uniforme,
levando a cor verde nos punhos e nas golas. E foi nesse batalhão que Maria Quitéria adotou o visual com o famoso saiote. A primeira batalha de Quitéria na guerra foi como comandante de muitas mulheres, pois ela não foi a única que decidiu lutar. E na foz do rio Paraguaçu, na Baía de Todos os Santos, essas mulheres corajosas e destemidas expulsaram muitos portugueses. Maria Quitéria se destacou nessa importante batalha por sua grande bravura, sendo que muitos poetas escreveram sobre ela durante anos, exaltando seu ato heróico. Porém, as conquistas de Maria Quitéria não pararam por aí. Em uma de suas missões, em Pituba, ela tomou sozinha uma trincheira inimiga, fazendo 2 prisioneiros. Por esse feito, Quitéria foi promovida ao cargo de primeiro cadete. Mas Quitéria não participou mais de batalhas, pois logo o exército baiano expulsou os portugueses de Salvador. A grande contribuição de Maria Quitéria na Guerra da Independência rendeu-lhe grandiosa fama, e ela chegou a ser comparada à francesa Joana d'Arc. Quitéria ainda foi reconhecida e recompensada pelo próprio Dom Pedro I, que concedeu a ela uma condecoração denominada Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. O tempo passou e Maria Quitéria retornou à fazenda de seu pai. Casou-se alguns meses depois com o agricultor Gabriel Pereira de Brito e teve uma filha chamada Luísa Maria da Conceição. Ficou viúva e decidiu mudar-se para a Feira de Santana em 1835, sustentando-se com seu salário de militar. Maria Quitéria morreu em 1853, aos 61 anos, deixando uma história inspiradora para as mulheres das futuras gerações. Praças, ruas e avenidas levam seu nome em homenagem e lembrança dessa corajosa e fascinante mulher. O nome de Maria Quitéria se perpetuou pela história e, em 1953, o ministro da Guerra ordenou que o quadro em que o pintor italiano Domenico Failucci retrata Quitéria estivesse presente em todos os quartéis e unidades do Exército. Já em 1996, Quitéria tornou-se patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Laudelina de Campos Melo, um espírito incansável. Nascimento, 12 de outubro de 1904, Poços de Caldas, Minas Gerais. Morte, 12 de maio de 1991, Campinas, São Paulo. Laudelina de Campos Melo exerceu grande atuação em militância no campo dos direitos trabalhistas e sindicais das empregadas domésticas. Tal ofício, até hoje no Brasil, retrata a discriminação de raça, gênero e classe, por ser exercido, em sua grande maioria, por mulheres pobres, negras e pardas. Poucos anos após a abolição da escravatura, e em um tempo carregado de preconceito racial, nasce Laudelina de Campos Melo, filha de Sidônia e Marco Aurélio, que desde pequena cuidava dos afazeres da casa, visto que sua mãe se ausentava o dia todo para trabalhar. Sidônia, mãe de Laudelina, trabalhava na fazenda da família Junqueira. Tal família havia sido proprietária de seus avós, que foram escravos. Porém, mesmo após a abolição da escravatura, a mentalidade escravocrata ainda estava impregnada na sociedade da época. Embora Sidônia fosse livre, seus patrões ainda sentiam-se proprietários da mesma e lhe tratavam como escrava e com extremo preconceito. Até chicotadas a mãe de Laudelina havia levado de um capataz da fazenda. A pequena Laudelina, com apenas 12 anos, testemunhou o capataz chicoteando sua mãe, e mesmo sendo uma criança, já entendia que aquilo que estava testemunhando não estava certo. Foi então que tamanha revolta, ódio e indignação tomaram conta de seu ser, e ela partiu para cima do homem, agarrou-o pela garganta e quase o matou. Desde cedo,
o preconceito já fazia parte da vida de Laudelina e de sua família. Na adolescência, Laudelina passou a se engajar em movimentos que buscavam igualdade racial. Frequentou e organizou grupos e associações culturais em prol da população negra. Aos 17 anos, frente à falta de oportunidades de emprego, o que muito se dava por causa do preconceito sofrido pela população negra e descendente de escravos, Laudelina passou a trabalhar como empregada doméstica. Já na fase adulta, em 1922, Laudelina mudou-se para Santos, em São Paulo, onde, em 1924, casou-se com Henrique Campos e passou a se engajar na criação da organização Saudades de Campinas, que reunia a população negra local. Ainda como doméstica, Laudelina percebeu que questões de gênero, raça e classe afetavam negativamente a sua própria vida e a de muitas pessoas com quem convivia. Foi quando decidiu começar a lutar para mudar aquela realidade, resíduo de uma época de escravidão. Em 8 de julho de 1936, Laudelina foi a pioneira na criação de uma associação que se dedicava à defesa dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas, denominada Associação de Empregadas Domésticas de Santos. Outra fundação de Laudelina, em 1961, foi a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, em Campinas, São Paulo. Na liderança da entidade, Laudelina defendeu os direitos das domésticas e colaborou para a criação de outras associações e sindicatos do mesmo gênero em outros estados do país, em plena época da ditadura militar. Sua luta trouxe frutos, quando, em 1970, foi conquistada a regulamentação da profissão de empregada doméstica, com o direito à carteira de trabalho assinada e acesso à previdência social. Em 1988, os direitos das empregadas domésticas foram ampliados por meio da Constituição Federal, que garantiu o direito ao 13º salário, repouso semanal remunerado, licença maternidade e aposentadoria. Já em 2013, a Emenda Constitucional número 72 assegurou maiores direitos à categoria. E todas essas conquistas foram reflexos da militância incansável de Laudelina pela causa das domésticas. Vó Nina, como carinhosamente passou a ser chamada Laudelina em sua velhice, faleceu em 1991, deixando a casa em que vivia para o sindicato local e uma grande história de lutas e conquistas para as empregadas domésticas de todo o país. Insights. As mulheres desempenham diversos papéis importantes em nossa sociedade. Porém, mesmo em pleno século XXI, ainda continuam sofrendo preconceito. A força feminina já nasce com a mulher, por isso se mostra tão firme diante de todas as dificuldades da vida. Por ter que lutar para alcançar seu espaço e dar conta de tantas outras atividades, cada mulher pode considerar-se uma heroína. Neste livro você aprendeu que as mulheres têm uma grandiosa história de contribuição para a construção da nação brasileira, fato que muitas vezes é apagado, esquecido e censurado nos livros de história do Brasil, das escolas e universidades. Por isso, é extremamente importante que as histórias dessas extraordinárias mulheres e de tantas outras não sejam esquecidas, pois retratam importantes lutas e conquistas. É preciso que essas histórias sejam perpetuadas de geração em geração, vez que o velho vilão, chamado preconceito contra a mulher, mesmo na sociedade atual, infelizmente continua existindo. Porém, mulheres destemidas de todas as eras continuam se levantando e lutando contra todos os tipos de dificuldades. E através da luta e coragem de mulheres ousadas, inspiradoras e revolucionárias,
é que muitos direitos foram e serão conquistados.